Oi, gente, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma olhada aí nos assuntos do dia, o que está acontecendo. Tem aquele problema que aconteceu ontem, né, na Câmara, no Congresso, que o Congresso está em recesso, né, e o pessoal falou que ia assumir lá a mesa diretora e iriam pautar a anistia. Cara. Aí o Alcolumbre ficou doido, o Hugo Mota sumiu, gente. Onde é que está Hugo Mota? Será que ele está nas Maldivas? Sei lá, ó. Ação bolsonarista para interditar o Congresso é ilegal, avalia Alcolumbre. Bicho, qual é desse Alcolumbre? Ele não entendeu nada ainda, né? Ano que vem tem eleição, hein, Alcolumbre? Se vira aí, mano, porque senão ano que vem você tá ferrado, hein? Mas, gente, vamos continuar aqui dando uma olhada nesse problema que o Alexandre de Moraes causou, esse último problema, colocando o Bolsonaro em prisão domiciliar, que, aliás, a prisão domiciliar para um réu ainda em julgamento está completamente errado, né? Completamente, é uma medida cautelar. E o cara está em julgamento, então você não podia fazer isso, né? Ela seria uma substituição a uma prisão preventiva, né? Se o cara estivesse atrapalhando alguma coisa. Então, ele falar com o filho dele nos Estados Unidos, ele está atrapalhando as investigações? Ele ligar para a mulher dele enquanto a mulher dele participa de um evento, ele está atrapalhando alguma coisa? Ou se o Nicolas Ferreira que ligou para ele do carro de som na Paulista domingo, o Bolsonaro está atrapalhando alguma coisa? Ele estava em casa, em Brasília, gente, de tornozeleira eletrônica, né? Gente, está tudo errado. E tem gente avaliando que esse movimento de fazer a prisão preventiva do Bolsonaro agora seria algo como fazer uma troca com o Trump. Uma troca de quê? Trocar o quê? Porque no caso do Trump, as tarifas é uma coisa, né? Esse tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, e a questão do Bolsonaro e do 8 de janeiro, e ainda a questão das empresas e cidadãos americanos que foram processados ou foram apreendidos, presos pela Polícia Federal Brasileira a mando do Alexandre de Moraes, cidadãos americanos postando nos Estados Unidos e sendo chamados a responder no judiciário brasileiro, cidadão americano postando lá, como o dono do Getter, por exemplo, que era assessor do Trump durante a eleição do ano passado e foi preso aqui em Brasília. Gente, bizarro, hein? Vamos avaliar ainda, tem algumas coisas acontecendo, vamos fazer um react aqui desses posts no Instagram que eu recebi ontem, com muita coisa interessante sobre essa prisão preventiva do Bolsonaro e a reação de juristas, ex-ministros da Suprema Corte, o Marco Aurélio Mello, que é maravilhoso, né? Que jurista incrível, né? Que o Brasil já teve, né? Tem ainda, né? Mas já teve na Suprema Corte. Vamos ouvir o Marco Aurélio? Acho que esse aqui é o Marco Aurélio Mello, né? Para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo-crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo-crime. Alguma coisa está errada. É o ponto de vista, ministro, o que é que está certo ou o que é que excede no que foi apontado ali? O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Ouve essa aqui agora, bicho, o que é um jurista top, né? Ouve isso aqui. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por quê? Tá vendo? O Lula estava sendo julgado no STF? Hã? Não, né? Foi lá com o Sérgio Moro, lá atrás, né? Hã? Quando o Lula arregimentou as suas forças em esforços na Suprema Corte, foi para tirá-lo da cadeia. Não estava em julgamento nem em investigação, nada disso na Corte Suprema, quando o Lula era um cidadão comum. Hã? O ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo. Isso é inexplicável.
E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são Viu? Marco Aurélio Melo chamou o 8 de janeiro de arruaça. Arruaça, maravilhoso esse termo, né? Arruaça, não é golpe de Estado, você não dá golpe de Estado, né, com velhinha com Bíblia na mão e com batom pichando estalta, né, gente? Golpe de Estado você dá com força armada, né? No mínimo, se tivesse gente armada no 8 de janeiro, sei lá, digamos que 100 pessoas estivessem armadas no 8 de janeiro. Você poderia chamar de quê? De ataque terrorista, jamais de um golpe de Estado. 100 pessoas não dão um golpe de Estado, né, gente? são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado, maltratando a lei da. Claro, se você pega um cidadão comum com toda a força burocrática judiciária do Estado, policial inclusive, né? Que acabou virando uma Gestapo, na verdade, né? E você coloca o cara direto num julgamento na Suprema Corte e ele é um réu primário, como era a cabeleireira Leila lá, do batom, né? Ele vai recorrer a quem depois, com 14 anos de cadeia? Ele vai recorrer a quem? Se ano que vem Bolsonaro vier presidente, for tornado elegível novamente, vier como presidente, ele pode dar um indulto para todo mundo, uma graça para todo mundo, né? Soltar todo mundo. As leis que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Supremo Cara, muito bom, né? O Marco Aurélio Melo. Agora já era, Marco Aurélio. Temperança? Não. Não tem mais temperança agora, já era. Já passou do limite da temperança. Né? Quando o Alexandre de Moraes liberou as contas do Rodrigo Constantino, que está em tratamento de câncer nos Estados Unidos, liberou anteontem as contas do Rodrigo, né? Beleza, a gente falou, pô, bacana, né? Liberou o YouTube. O Rodrigo tinha milhões de seguidores no YouTube, gente. No Instagram também estava tudo bloqueado. Aí ele liberou as contas. Aí a gente viu ontem ele liberando o Daniel Silveira para um tratamento da perna dele, do joelho, que está gangrenando, gente. Se o Daniel Silveira morre na cadeia, é o segundo assassinato do Alexandre de Moraes. Vai vendo. Porque o Clezão morreu na cadeia porque o Alexandre de Moraes não quis soltá-lo, agindo como promotor e não como juiz. E o promotor mandando soltar, né? A Procuradoria-Geral da República mandando soltar. E o Clezão morreu na cadeia por falta de atendimento médico, gente. Meu Deus, né? O sangue do Clezão está nas mãos do Alexandre de Moraes, gente. Presta atenção. Temperança? Não, Marco Aurélio. Agora não tem temperança mais, não. Acabou esse tempo de temperança aí, infelizmente, né? Tem mais? Tem mais um reactzinho aqui? Vamos ver esse aqui. Por alguma das partes. Nós temos no Brasil esse jurista aqui, ó. Que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando. Nesse caso aqui, ele está falando na primeira turma, quando do julgamento dos réus, dos suspeitos que foram transformados em réus na primeira turma lá no mês passado, inclusive o Bolsonaro, Felipe Martins e outros, né? Ele falando, gente, do Alexandre de Moraes trazendo para dentro do julgamento vídeos acusatórios, que deveria ser uma prerrogativa da Procuradoria, não do juiz, né? Tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. O que a gente está vendo agora é uma inquisição, é um persecutório, né? Não um acusatório, né? Tá tudo errado, gente. E tudo com viés político, porque o Alexandre de Moraes era um político do PSDB. E talvez a ideia de trazer o PSDB de volta, como diz o Peter do Ancapson, né? Trazer aquela terceira via de volta, ou segunda via, né? De volta
para estratégia das tesouras, de você criar um adversário que na verdade é seu aliado ali por debaixo dos panos, como era o PSDB com o PT, né? Aqui o vídeo é exibido e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então, isso... Gente, o Alexandre de Moraes, durante o julgamento, lá em março, final de março, início de abril, ele colocou vídeos da Praça dos Três Poderes sendo invadida, o pessoal quebrando, tudo. O juiz colocou esses vídeos. Cara, é bizarro demais, né? Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Tem aqui um vídeo mostrando a hora que o Alexandre de Moraes faz isso. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Procuradoria-Geral denunciou. Aqui, gente, vai vendo isso aqui. A Procuradoria denunciou e não juntou essa prova. Vamos ver aqui, ó. Por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Explica para mim, como é que um juiz pede para mostrar um vídeo acusando os réus, gente? Como assim, né? O juiz juntou os vídeos de acusação contra os réus, né, contra os suspeitos, né, investigados que estão em julgamento e depois seriam transformados em réus, né, na primeira turma da Suprema Corte, e o juiz é que coloca o vídeo para o pessoal ver, não é o procurador, não. A partir de quando é possível que o juiz, instruindo o processo, vá buscar provas de surpresa e traga para dentro dos autos? Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, A Procuradoria denunciou e não juntou essa prova. Essa prova foi juntada pelo juiz. em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Vai saber em que condições que esses réus confessaram alguma coisa, hein? O cara precisando trabalhar, família sem ele em casa, gente doente, gente com criança pequena em casa, mãe grávida, velhinha de 70, 80 anos. Confessa aí. Tortura, né, gente? Tortura. Tá explicado a lei Magnitsky. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, e do vice-eleitos. Aqui é muito interessante a gente estabelecer uma diferença do que é uma discussão jurídica e do que é uma discussão política. Então, É isso aí. Esse é o Felipe Coutinho, advogado. Gente, é isso aí. Só pra gente fechar, né? Eu trouxe dois assuntos diferentes, mas são correlatos, né? Que é o Marco Aurélio Mello falando sobre a arruaça do 8 de janeiro. A arruaça do 8 de janeiro. Que o Marco Aurélio Mello, ex-presidente da Suprema Corte, não chama de golpe, de Taubaté. Né? E o senhor Alexandre de Moraes agindo como se fosse um promotor ainda, né? E não um ministro da Suprema Corte. É bizarro. E a esquerda batendo palma, né? Se bem que agora, com essa prisão preventiva do Bolsonaro, a cúpula da esquerda brasileira, né, os esquerdopáticos da cúpula, do PC, do PCdoB, do PSOL, do PSB, do PT, essas porcarias comunistas bolivarianos, né? Viram e colocaram a viola no saco e tá todo mundo quietinho, né? Tá todo mundo quietinho, ninguém falou nada, ninguém comemorou nada. Só quem tá comemorando são os retardados aqui no WhatsApp. Bolsonaro tá preso. Porque agora pode dizer que Lula é ex-presidiário e Bolsonaro também, né? Ah, nossa, como você é inteligente, hein? Como você faz realmente um exercício mental da política brasileira muito acurado, né? Impressionante. É isso aí, pessoal. Vamos em frente que hoje o pau ainda vai comer. Quarta-feira, 6 de agosto. Eita, que tá bom demais. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.